com o Felipe Salto. Fala, Felipe, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Diego? Prazer estar aqui com você. Prazer todo meu e também aqui da nossa audiência. Felipe, vamos ver aqui uma reportagem da Folha sobre inflação. A gente tem números que o Felipe Salto vai comentar logo na sequência. Coloca a reportagem na tela para a gente, por favor. Essa aí. Inflação desacelera a 0,16% em março e fica abaixo das projeções. É o que apontam os dados divulgados hoje pelo IBGE. O novo resultado ficou abaixo da mediana das projeções do mercado financeiro. Analistas consultados pela Bloomberg esperavam variação de 0,25%. A alta de 0,16% é a menor para o mês desde 2020. Salto, é uma boa notícia? Olha, Diego, de fato, a inflação vem surpreendendo positivamente a cada divulgação mensal. São boas notícias. Eu costumo dizer que os economistas estão sofrendo bastante nos últimos tempos, né? Porque aquilo que a gente aprende na teoria econômica está sendo, no mínimo, bastante questionado. Porque, veja, a taxa de desemprego está bastante baixa, a inflação está diminuindo, né, está controlada, e a taxa de crescimento econômico elevada, e os juros diminuindo. Então, tem algo de estranho acontecendo. A única explicação para isso, e pode ser que isso esteja acontecendo, mas é muito difícil da gente conseguir mostrar, é um aumento do chamado PIB potencial, que é um cálculo que nós economistas fazemos para mostrar o quanto que a capacidade de oferta, de produção da economia aumenta ou diminui. Então, o PIB potencial, você vê lá quanto você tem de trabalhadores, de produtividade, de máquinas, equipamentos, e desse cálculo, né, você então estima o quanto o país pode crescer. Por isso que é o PIB potencial. E compara isso com o PIB efetivamente observado. Quando o PIB efetivamente observado está muito próximo do potencial, você tem pressões inflacionárias. Quando ele está distante, você não tem pressões inflacionárias. Você consegue crescer bastante sem que os preços aumentem muito. O que deve ter acontecido é que, com a crise pandêmica, a capacidade de oferta diminuiu bastante. E agora a gente está num processo de possível recuperação. A reinserção também da economia brasileira na economia mundial, o aumento das exportações, da corrente de comércio, tudo isso pode ajudar a explicar. No curtíssimo prazo, os dados de inflação, de fato, são positivos. Isso não há como negar. Quando a gente olha, por exemplo, esse dado, como você mostrou na matéria da Folha de São Paulo, nós aqui, por exemplo, projetávamos 0,23%. O que é isso, né? É a variação da média dos preços da economia numa cesta, né, selecionada, no caso, por esse índice, que é o IPCA, que é o índice mais famoso, que é a referência, né, para o Banco Central, inclusive, fixar a taxa de juros, quando ele vai determinando ali a Selic, que é o Ô, custo Felipe, do crédito, etc, etc. Então, é sim uma boa notícia, principalmente porque na abertura, alimentos, por exemplo, alimentação no domicílio e é, outro item importante que é comunicação, apresentaram também uma contribuição para essa variação de 0,16 abaixo aí das projeções. ô, Felipe, é isso que eu ia te perguntar sobre os alimentos, né? Porque me parece que aí está um ponto importante até para o governo, né? Acho que deve ser uma das prioridades do governo o preço dos alimentos. Ah, sem dúvida. Você vê que no ano passado a gente fechou com deflação em alguns itens importantes, né? Carnes, por exemplo, e depois, nos meses iniciais desse ano, você teve uma recuperação dos preços desses itens. E aí isso já bateu na popularidade, por exemplo, do presidente Lula, quando você olha algumas pesquisas de opinião. Claro que é difícil atribuir causalidade, mas quando você imagina, por exemplo, as donas de casa e as famílias indo ao supermercado e percebendo esses aumentos na margem, como a gente fala, de uma semana para outra, de um mês para outro, mesmo que os preços tenham baixado muito no ano passado, quando os alimentos começam a subir de novo, isso afeta a percepção do ponto de vista do bem-estar do consumidor. Agora, nesse último mês, uma boa notícia é que dois itens, por exemplo, arroz e leite, tiveram um desempenho
no sentido de contenção, né, de preços, bastante interessante. Então, os alimentos, eles dependem muito, né, do movimento de oferta e do setor do agronegócio, também do desempenho das commodities e dos preços internacionais, por isso que tem uma certa volatilidade também associada a isso, mas, em geral, a gente tem visto aí um desempenho positivo e acho que deve continuar assim até o final do ano.